Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Prof. Danimate. Na aula de hoje, vamos estudar a resolução de sistemas que não são lineares. O que significa, então, um sistema linear? Um sistema é linear quando as duas equações só possuem incógnitas com o grau 1. Observe que, na primeira equação, eu tenho uma incógnita de grau 2. Na segunda, ambas têm grau 1. Mas pelo fato de uma equação ter pelo menos uma incógnita com um grau diferente de 1, eu vou dizer que o meu sistema é não linear. Tudo bem? Bom, quando eu tenho que resolver um sistema não linear, eu faço o seguinte. Eu olho para as duas equações e vejo qual é a mais simples. A mais simples é aquela de menor grau. Então veja que x mais y igual a 8 é uma equação mais simples, eu vou isolar então o x. Então eu sei que x é igual a 8 menos y. Agora que eu isolei o x, eu vou substituir o valor de x na primeira equação. Então, no lugar do x, eu vou substituir por 8 menos y e vou elevar ao quadrado. Eu tenho, então, um produto notável. O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aí eu copio mais y ao quadrado igual a 34. Eu vou organizar esta equação, ela se transforma, então, em 2y ao quadrado menos 16y mais 30 igual a 0. Divido tudo por 2, y ao quadrado menos 8y mais 15 igual a 0. Uso a fórmula de Bhaskara, encontrando o seu delta, e aí eu tenho que y é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tenho a primeira possibilidade, y1, que é 8 mais 2 sobre 2. Eu tenho, então, que y1 é igual a 5. Então, se y1 é igual a 5, x1 é igual a 8 menos y1. Observe que é aquele valor que eu havia colocado, né, em evidência aqui, ó. Eu havia isolado o x, então aqui eu vou utilizar que o x1 é igual a 8 menos o y1. Então, eu vou substituir o y por y1, encontrando, então, x1 igual a 8 menos 5, x1 igual a 3. Então, temos a primeira resposta. x1 igual a 3, y1 igual a 5. Eu também posso encontrar o y2, fazendo a fórmula de Bhaskara, 8 menos 2 sobre 2. Então, eu tenho que y2 igual a 3. Então, nós temos que x2 igual a 8 menos y2, x2 igual a 8 menos 3, x2 igual a 5. Solução, então, serão os pares ordenados, 3,5 e 5,3. Como é que eu crio um par ordenado? Eu escrevo x1, y1, dentro do primeiro parênteses, vírgula, x2, y3, dentro do segundo parênteses. Cada um desses parênteses é chamado de par ordenado e estão dentro de chaves porque é um conjunto solução. Tudo bem? Vamos então para o segundo exercício. 1 sobre x mais 1 sobre y igual a 5 sextos e x menos y igual a 1. Bom, a equação mais simples é a segunda, então eu vou isolar o x. X igual a y mais 1. Eu vou substituir agora este y mais 1 no lugar do x na primeira equação. Eu tenho uma equação fracionária, tenho que calcular o MMC. O MMC é 6y vezes y mais 1. Lembre-se que quando eu encontro o MMC, eu divido pelo denominador antigo e o resultado vai ser multiplicado pelo numerador. Então, observe que 6y vezes y mais 1 dividido por y mais 1 é 6y vezes 1, 6y. E o mesmo eu farei em todos. Elimino o denominador, lembrando da condição de existência, onde o y deve ser diferente de 0 ou diferente de menos 1. Organizo a equação, encontro o delta, usando a fórmula de Bhaskara, vou encontrar os valores de y. Y igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, eu tenho que y1 é igual a 2. Então, se o y1 é igual a 2, o x1 vai ser 2 mais 1, 3. Certo? E o y2 será 7 menos 13 sobre 10, que é menos 3 quintos. Menos 3 quintos mais 1, sabemos que vai dar 2 quintos. Então, qual será o conjunto solução? O par ordenado 3,2 e o par ordenado 2 quintos, menos 3 quintos. Este é o nosso segundo exercício. Vamos, então, para o terceiro. X mais y igual a 2a e x² mais y ao quadrado igual a 2a² mais 2b². Eu vou utilizar uma solução um pouco diferente agora. Eu vou elevar a primeira equação ao quadrado. Eu elevo ao quadrado a primeira equação, eu tenho então um produto notável. O quadrado do primeiro
mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo igual a 4a². Eu vou subtrair a primeira equação da segunda equação. Encontrarei, então, 2xy igual a 2a² menos 2b². Observe que eu dividindo por 2, encontro que xy é igual a a² menos b². Eu vou usar uma diferença de quadrados, eu vou fatorar essa expressão e vou, então, encontrar que x vezes y é igual a mais b vezes a menos b. Observe que não quer dizer necessariamente que o valor de x seja a mais b e o valor de y seja a menos b, mas eu, por tentativa, posso verificar se de fato é possível que o x seja a mais b. Olha o que eu vou fazer. Eu vou supor que o x1 seja a mais b. Se o x1 é a mais b, então o y1 tem que ser a menos b. Quando eu somar os dois, eu vou encontrar que x mais y é igual a 2a. Esta é a primeira equação. Então, de fato, x1 é igual a mais b e y1 é igual a menos b. Observe que a ordem dos fatores não altera o produto, então poderia também ser que x1 fosse a menos b e y1, fosse a mais b. Então, eu tenho duas soluções. Eu tenho a solução que é um par ordenado a mais b, a menos b, e o par ordenado a menos b, a mais b. Eu sugiro que você tente fazer da maneira que nós estamos fazendo os outros exercícios, fazendo ao isolar o x na primeira equação e substituindo na segunda equação. Você vai perceber que vai dar um pouco mais de trabalho, mas talvez você se sinta mais confortável. Vamos para o quarto exercício. X mais y igual a 15, 2x mais 3y igual a 21. Isolo, então. Neste caso, eu vou multiplicar a primeira equação, porque as duas equações são lineares. Eu vou multiplicar a primeira equação por 3 e vou subtrair do segundo. Então, quando eu subtraio, eu tenho x igual a 24, certo? Substituindo 24 no lugar da primeira equação, eu vou encontrar que y é igual a menos 9. Então, a solução é um par ordenado 24, menos 9. Este é um exemplo de um sistema linear. Bom, vamos para o quinto exercício. X² menos 2y² igual a 14, x mais y igual a 5. Isolo x igual a 5 menos y. Substitui na primeira o quadrado de 5 menos y, menos 2y² igual a 14. O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, menos 2y² igual a 14. Organizando a equação, nós temos que y² mais 10y menos 11 igual a 0. Calculo o delta, que é b² menos 4ac, delta igual a 144. Uso a fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, encontraremos então y1 igual a 1. Olha, se o y1 igual a 1, o x1 será 5 menos 1, 4. E o y2 será menos 10 menos 12 sobre 2, y2 igual a menos 11. Se o y2 é igual a menos 11, o x2 será 5 menos menos 11, que será 16. Solução, 4,1, primeiro par ordenado, e o segundo, 16, menos 11. Tudo bem? Vamos para o próximo. Então, nesse exercício, nós temos que xy menos 6 igual a 0. Vamos isolar, certo? O x ficando x igual a 6 sobre y. Vamos marcar uma nuvem sobre esta que vai ser substituída na segunda equação. Ficando 2 vezes 6 sobre y mais 3y igual a 12. 12 sobre y mais 3y igual a 12. Calcula-se o MMC, que é y. Então, calculado o MMC, nós teremos 12 mais 3y² menos 12y igual a 0. Organizando a equação e dividindo tudo por 3 para facilitar, nós teremos uma equação reduzida, ordenada, y² menos 4y mais 4 igual a 0. Feito isso, calculamos o delta para usarmos a fórmula de Bhaskara. O delta vai ser b² menos 4ac. Temos então que o delta vai dar exatamente 0, ou seja, temos um trinômio do quadrado perfeito, teremos apenas uma solução nessa equação. Vamos usar a fórmula de Bhaskara então. A fórmula de Bhaskara diz que y é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Colocando as informações, temos que y é igual a menos 4, mais ou menos raiz de 0 sobre 2. Temos então que o y1 vai ser 4 mais 0 sobre 2, y1 então vai ser 2. Depois nós temos que o x1 será 6 dividido por 2, não é? Que é o valor do y1, então o x1 será 3. Eu vou fazer o cálculo para o y2, não era necessário, mas a gente vai fazer só para verificar. y2 então será 4 menos 0 sobre 2,
y2 será igual a 2 também. E o x2 será 6 dividido por 2, que é 3. Logo, a solução do exercício será o par ordenado 3,2. Combinado? x² mais y² igual a 25 e 2x mais y igual a 10. Isola o y na segunda equação, substitui na primeira, usando um produto notável. Então, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, certo? E eu vou encontrar, então, que a minha equação, depois de eu dividir tudo por 5, será x² menos 8x mais 15 igual a 0. Calculo o delta, fórmula de Bhaskara, né? X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Encontraremos, então, que o x1 será 5. Se o x1 será 5, o y1 será 10 menos 2 vezes 5, o y1 será 0. Bom, quem será o x2? 8 menos 2 sobre 2, x2 igual a 3. Então, o y2 será 10 menos 2 vezes 3, y2 igual a 4. Solução: 5,0, 3,4. Perfeito? Bom, x mais y igual a 2 raiz de 3, x vezes y igual a 2. Eu vou fazer o seguinte, o x é igual a 2 sobre y, isolei o x na segunda, eu poderia ter isolado o x na primeira equação, isso não importa. Eu optei por isolar na segunda. Vou substituir na primeira equação, formando uma equação fracionária, onde eu tenho, então, que y² menos 2 raiz de 3y mais 2 igual a 0, uso a fórmula de Bhaskara, delta igual a b² menos 4ac, delta igual a 4. Né? É muito bom quando o delta dá um número que é um quadrado perfeito, porque sua raiz será um número fácil de encontrar. Bom, quem será o y? Menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a, y1 vai ser raiz de 3 mais 1, certo? Como ele disse que o x1 é 2 sobre y1, então o x1 será 2 sobre raiz de 3 mais 1. Racionaliza, multiplica por raiz de 3 menos 1 em cima e embaixo, encontraremos então que o x1 será raiz de 3 menos 1. O mesmo para o y2. Eu vou simplificar e vou racionalizar, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3 mais 1. Então, a solução desse exercício será o par ordenado raiz de 3 menos 1, vírgula, raiz de 3 mais 1, e o outro raiz de 3 mais 1, vírgula, raiz de 3 menos 1. (2x menos y igual a 1), 1 sobre x mais 1 sobre y igual a 2. Eu vou isolar o y na primeira equação. Então, nós temos que a primeira equação ficará y igual a 2x menos 1. Eu vou marcar, então, esta equação com essa nuvenzinha vermelha e vou substituir na equação de baixo. Substituindo na equação de baixo, a minha equação é uma equação fracionária, na incógnita x, vou calcular o MMC, certo? Calculo o MMC, divido pelo denominador anterior e multiplico pelo numerador. Então, veja, x vezes 2x menos 1 dividido por x vai dar 2x menos 1, que vai multiplicar o 1 e vai continuar sendo 2x menos 1. X vezes 2x menos 1 dividido por 2x menos 1 vai dar x vezes 1, x. E x vezes 2x menos 1 dividido por 1 vai dar x vezes 2x menos 1. Corto o denominador, lembrando da condição de existência, né? Observe que pela condição de existência, eu tenho que o x não pode ser meio e não pode ser zero. Então, nós temos uma equação do segundo grau, vou calcular o delta, delta igual a b² menos 4ac, delta igual a 9. Então, nós temos que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de 9, sobre 2a. Temos o x1 é igual a 1, então o y1 será 1 também, ok? Bom, quem é o x2? O x2 será 1/4. E quem será o y2? O y2 será menos meio. Então, a solução deste exercício é o par ordenado 1,1 e o par ordenado 1/4, vírgula, menos meio. Espero que você tenha entendido, compreendido, compartilhe o nosso canal com seus colegas e lembre-se sempre, aprenda matemática em qualquer lugar. Até a próxima.